Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 30 de julho de 2015. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, analista e consultor de valores imobiliários. Nós estamos transmitindo aqui da sede da Enfoque Informações Financeiras, que nos fornece o terminal Enfoque, com o qual eu vejo e mostro para vocês os gráficos dos mercados. Se você está nos assistindo ao vivo, saiba que você pode também ver as quintas técnicas quando você perder ao vivo, entrando no mesmo dia, na quinta-feira, coisa de uma hora depois, lá pelas 6, 7 horas da noite, já vai estar disponível no YouTube, canal YouTube barra Constop. Constop é C-O-M Stop, M de Maria, né? E para você que está nos vendo no YouTube, saiba que se você quiser pode nos assistir ao vivo toda quinta-feira, logo após o fechamento dos pregões, isso é 5h15, 5h20 mais ou menos, a gente está entrando no ar. Vamos começar analisando o Bovespa, como sempre, o índice Bovespa. Nós, depois da queda que tivemos a semana passada, nós tivemos o que está com toda a pinta de ser uma reação da tendência de baixa de longo prazo que nós entendemos que deve continuar. O mercado rompeu o suporte a 50 mil e acho que essa alta de terça e quarta-feira, de ontem e anteontem, pode ter sido apenas um movimento de retorno para os 50 mil. O mercado passou um pouco os 50 mil hoje e fecha 49.897, ou seja, ele, depois de ter rompido os 50 mil, ele volta até, vai acima dos 50 mil. Ele fez uma máxima hoje de 50.645, mas voltou e fechou abaixo dos 50 mil, que nos leva a crer que isso que nós estamos vendo aqui possivelmente vai evoluir para um processo de bandeira de baixa. Se eventualmente o mercado romper os 51, aí ele também não tem muito para subir, porque logo vai encontrar a reta resistência de curto prazo, onde eu quero crer que ele pode parar, então poderia parar essa alta, né? Então a questão é saber se nós vamos ter uma ABC como reação dessa tendência de baixa, ou se nós vamos ter apenas uma acumulação para continuarmos então esse movimento impulsivo de baixa, né? Olhando esse movimento, eu vejo um primeiro movimento, um segundo movimento, um terceiro movimento. Podemos agora ter um quarto movimento, seria a onda 4, depois a onda 5 para baixo, antes de uma correção talvez mais acentuada, né? Uma correção não, uma reação. Na tendência, para quem não sabe, quando a gente está numa tendência de alta, a gente tem o mercado movendo-se contra a tendência e depois retomando a tendência. Então, esse movimento contrário à tendência, na tendência de alta, a gente chama de correção. Enquanto que, se nós estamos numa tendência de baixa e o mercado tem um movimento contra a tendência para depois reassumir a tendência, a gente chama esse movimento de reação. Então, correção de uma tendência de alta e reação a uma tendência de baixa. Eu tenho dito várias vezes aqui na Quinta Técnica que as reações da tendência de baixa são muito violentas. Isso ocorre por conta de que a maioria das pessoas opera na ponta da compra nos mercados de ações. De maneira que quando os mercados começam a subir, essas pessoas se atiram na compra e então fazem com que as oscilações sejam bastante significativas, muito rápidas, enfim, e depois apenas percebem que misturou-se a vontade de adivinhar fundo com um processo de realização de lucro dos vendidos que venderam por aqui e realizam um pouco de lucro aqui, e aí isso se mostra fogo de palha e o mercado volta a cair, rompendo fundo e retomando a tendência de baixa. E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer no Bovespa. Nós estamos, portanto, baixistas curto, médio e longo prazo. Se o mercado não tivesse sentido a resistência a 50 mil, eu talvez pudesse imaginar que nós poderíamos ter uma alta, mas em função de ter sentido a resistência a 50, eu acho que tem muita chance de a gente acumular nesse nível
e fazemos uma bandeira de baixa aqui. O mercado então cai para essa faixa aqui, esses próximos fundos aqui, um a 47 e outro a 46, que aconteceram em dezembro do ano passado e em janeiro desse ano, que estão por aqui, né? E seria a projeção dessa perna para baixo a partir daqui. Acho que é bem possível que eles cheguem no 46 e chegando lá, nós vamos chegar também na reta, que já tem 3 pontos nessa reta dessa grande acumulação lateral que o mercado está fazendo desde 2013. Eu vou trocar isso aqui para azul, reta suporte. Isso aí. Temos mais alguns níveis aqui que estão traçados. São objetivos que a gente também acha que vão ser atingidos. Nós entendemos que o mercado virá abaixo do fundo do subprime. O fundo do subprime está a 30 mil, nós achamos que ele vai para lá, vai abaixo do fundo do subprime. Por quê? Vamos lembrar por que nós estamos falando isso faz bastante tempo já. Porque quando a gente vê o gráfico do índice Bovespa indexado em dólar, quando a gente tira a inflação, a gente vê que os 3 precedentes deste ciclo que iniciou-se com a eleição do presidente Lula, que foram os ciclos de 91 até 97, depois queda até 2002, o ciclo de 83 até 86 e depois queda até 91, e o ciclo de 1965 até 71, depois com queda até 1983. Então, nesses 3 ciclos, em que a gente constata perfeitamente o padrão de Elliott, né? Porque vejam aqui, ó, já em 65, nesse primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5 para a onda impulsiva, A, B, C para a onda corretiva, sendo que a onda C vem abaixo da onda A. Novamente aqui, a partir de 83, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, sendo que a onda C vem abaixo da onda A. E a partir de 91, aí, o mercado com uma clareza muito grande, né? Ele mostra pra gente uma onda primeira onda aqui composta de 5 ondas, então onda 1, 2, 3, 4, 5, né? E depois A, B, C também, sendo que C também vem abaixo da onda A. Então, nós como estamos tendo exatamente a mesma coisa agora, né? A partir de 2002, tivemos a onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Nós estamos entendendo que essa onda C virá abaixo da onda A. Então, por isso que nós entendemos então que aqui no Ibovespa nós vamos ter os preços caindo abaixo desse nível aqui. Muito bem. Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo. No índice Bovespa futuro, nós então podemos constatar que os preços chegaram até um suporte muitíssimo importante, né? Porque é o fundo de 2008, fundo de 2013, fundo de 2014 e fundo de 2015. Eu insisto, né, já falei isso muitas vezes aqui, sempre falo, mas esse é o gráfico do índice futuro da Enfoque, Informações Financeiras, do terminal Enfoque. Nós aqui na Enfoque somos muito ciosos com relação ao banco de dados. Eu tenho uma colega que trabalha conosco aqui há 25 anos, ela, digamos que entende bastante do assunto, né, para não dizer que é especialista aí. Então, ela cuida para que o nosso banco de dados esteja sem erros, porque eu dependo disso para fazer as minhas análises e não quero estar analisando em cima de bancos de dados que não estão corretos, né? Eu constantemente, quando acompanho alguns colegas que usam outros sistemas de informações, eu constato diferenças entre, por exemplo, os fundos de CEMIG e os fundos de CEMIG no nosso concorrente e os fundos de CEMIG no terminal Enfoque. Então, às vezes isso faz uma diferença fantástica, dramática, porque num
a queda de CEMIG rompeu o fundo, no outro a queda de CEMIG encostou exatamente no nível de suporte e não rompeu o fundo. Então é muito importante a gente ter essa noção, né? Já que eu falei de CEMIG, vamos mostrar CEMIG aqui. CEMIG, na verdade é CEMIG 4, né? Então vejam, só que eu preciso tomar uma providência aqui, parâmetros, data inicial 94, para que a gente escape da inflação, né? Então, Seu Fausto, oi, pois não. poderia aumentar um pouco o som, por favor? Pois não, vamos lá. Aumentei um pouquinho o som. Obrigado. A pedidos. Então vejam, no nosso terminal, eu até faço aí uma solicitação para vocês verificarem, né? Eu não tenho a resposta ainda da minha colega, mas toda vez que a gente vê uma disparidade entre o nosso gráfico e o gráfico de algum concorrente, a gente, eu faço um print screen do gráfico do concorrente e do nosso gráfico e mando para essa minha colega para ela analisar e ver se eventualmente somos nós que estamos errados, né? Felizmente não tem sido, porque o fato, minha gente, é que o banco de dados é um processo que requer manutenção, às vezes intensa, né? Todo mês ou às vezes toda semana, dependendo do ativo, você tem que dar manutenção no banco de dados e você tem que aplicar os eventos que aconteceram, né? Nós no Terminal Enfoque temos hoje condições de mostrar, por exemplo, CEMIG. Eu venho aqui em parâmetros, eu posso mostrar CEMIG, vejam só, com os valores ajustados com dividendos, juros, bonificações, grupamentos e desdobramentos, que é a maneira como eu acho que tem que ser visto, tá? Ou você pode mostrar com os valores ajustados somente com grupamentos e desdobramentos. E ainda você pode mostrar com os valores nominais, né? Vejam a diferença que dá, né? Quem não faz ajustes nos gráficos, vejam só, aqui é o gráfico com todos os desdobramentos, né? Agora eu vou colocar o gráfico só com os valores ajustados com desdobramentos e grupamentos. Vejam como já faz uma diferença enorme, né? Quer dizer, esse fundo aqui que eu estava mostrando para vocês de CEMIG de 2014, esse fundo que coincide exatamente com o suporte encontrado aqui a 9, né? Isso é muito importante para o analista técnico, né? Quando a gente tira dividendos, juros e bonificações e deixa só grupamentos e desdobramentos, cadê o fundo de 2014? Está aqui em cima. Quer dizer, perdeu totalmente a eficácia do processo de análise técnica. A gente poder identificar que esse fundo está no mesmo nível do que os preços atuais, né? E logicamente, se a gente tirar tudo, puser só valores nominais, isso fica pior ainda, né? Porque daí você tem esses brancos aqui enormes que são justamente algum dividendo, alguma coisa que aconteceu, né? Então eu vou voltar aqui só para mostrar, eu estou falando de valores agora com ajustado com tudo, né? Então é isso aí, eu estou falando que é muito importante você ter certeza de que o banco de dados que você usa está correto, né? Então eu até, se vocês puderem me dar feedback, vocês comparem esse fundo de 2014, foi o fundo que aconteceu em fevereiro de 2014, com esse fundo atual, no seu terminal de análise técnica, e me digam se coincide, né? Porque se não... o que deve acontecer é que ele está acima. Se ele está acima, significa que o mercado teria rompido esse nível de suporte, né? E se ele está acima, é possivelmente porque não foram aplicados alguns eventos, porque quando aplica o evento, o mercado todo geralmente desce,
né? O gráfico todo passado desce em relação ao valor atual. Mas enfim, vamos lá. Então, de volta aqui ao índice futuro, eu quero dizer que esse é o índice futuro da Enfoque, porque todo mês, ou a cada 2 meses, quando vence o contrato do índice futuro, a gente faz o ajuste, né? E a gente tem uma satisfação muito grande de ver a harmonia que esse gráfico nos oferece. Vejam que coisa incrível, isso aqui tem sido ajustado inexoravelmente a cada 2 dias, a cada 2 meses, né? E apesar desses ajustes, a gente vê essa harmonia no gráfico. Então isso me dá uma confiança muito grande que nós estamos aqui vendo o gráfico certo. Então o que está acontecendo aqui? O mercado sentiu o suporte a 49, esse suporte importantíssimo, o pai de todos os suportes aqui nesse gráfico aqui, né? Só não é mais importante talvez do que esse aqui a 30 mil, né? Esse aqui a 30 mil Mas enfim, então essa acumulação, essa evolução aqui dos últimos 4 dias tem toda a característica de bandeira de baixa, então nós estamos entendendo que o mercado está testando esse nível apenas para arrumar fôlego, para romper esse nível e vir a níveis mais baixos. Nós vamos ter um outro nível de suporte aqui nesse fundo de 2004 inicial, que está a 46 mil pontos, um pouquinho acima de 46 mil pontos. É para lá que lá que eu acho que é o próximo objetivo, que pode já ser atingido essa semana aí. Então estamos baixistas, aí o índice confirma a nossa ideia de baixa no curto, médio e longo prazo. Vamos logo aqui para o S&P. Eu quero mostrar a vocês que o S&P ele está testando seu topo principal. Esse é o S&P indexado, tá? Mas eu queria também dizer que o S&P não indexado, o Nasdaq 100 não indexado, ele está também testando o seu topo e nós acabamos de ter uma situação em que os preços romperam esse topo e tivemos uma reversão, né? Então nós precisamos ver como é que vai fechar. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Nós precisamos ver como é que vai fechar essa barra, né? Vamos ver se ela confirma essa reversão ou não. Então isso seria, só para ver, né, como é dramática a situação do mercado, né? Os comprados mostrando que estão com pouco fôlego, né? Bem, já aqui eu estou mostrando o Nasdaq indexado no CPI, tirando a inflação. O topo atual está aquém do topo de 2000. E nós também estamos aí numa situação em que os preços romperam. Vou botar semanal nisso aqui também. Vejam, os preços romperam esse topo aqui e sofreram uma reversão com uma nuvem negra. Vamos ver se amanhã, se o mercado cair consideravelmente amanhã, ele eventualmente vai confirmar essa reversão, e aí acho que nós vamos ter uma boa indicação de que essa reta suporte vai ser rompida e que o mercado americano começa a cair. E por que eu estou achando que ele vai cair? Porque está me dando um monte de indicações de que os touros estão exaustos, né? Então eu mudei agora para o S&P, esse aqui é o S&P de longo prazo e indexado no CPI. Tirando os juros, então, do gráfico de S&P que tem 50 e... Quantos anos tem isso aqui? Tem 50, 65 anos tem esse gráfico. Ele é um pouco mais velho que eu nasci aqui, ó, como eu sou mais moço que o S&P. Muito bem. Então, nós estamos no topo do topo do topo, né, no topo histórico do mercado. E aí, vejam essa reta, como ela é interessante, e aí a gente então constata que essa linha vermelha aqui representa o topo de 2000, o mercado rompeu isso em fevereiro, desrompeu, quer dizer, produziu um bull trap aqui para nós, e depois ele mostra os touros cansados, né? Tentam fazer um novo topo, não conseguem, tentam fazer um novo topo, rompem ligeiramente aqui no intraday esse topo aqui, mas caem, tentam fazer um novo topo, não conseguem, e aí rompem a reta suporte, fazem um pullback para a reta suporte, começam a cair, seguram aqui nesse nível de suporte, voltam a subir, caem, e agora nós estamos nesse zigue-zague aí, mas numa situação em que os touros estão claramente ficando exaustos, mais fracos. Minha gente, a gente está vendo isso no gráfico. O grande vendedor
não vê isso necessariamente, né? Mas eventualmente ele vai perceber essa maior fraqueza do comprado e vocês não tenham dúvida, assim que o vendido perceber que ele está mais forte do que o comprado, ele vai descer o braço e vai mandar a garra no comprado, e essa coisa vai se inverter e não vai ser bonito, porque o mercado subiu muito, de tudo que a gente sabe, depois de uma alta grande dessa, uma acumulação lateral, essa acumulação aqui, ela tem toda a cara de represamento, sabe? Isso aqui parece que eu acho que estou vendo aqui o que o Charles Dow chamava de distribuição, né? O mercado chega no topo e aí há a distribuição. Naquela época, quando não existia a Securities and Exchange Commission ainda, as pessoas faziam pools, né? E combinavam e faziam lá as suas mutretas. Hoje não existe mais isso, tem a SEC que tá policiando o mercado e tudo mais, mas isso aqui eu olho para isso como sendo uma intervenção do Fed muito maior do que a que deveria ter sido feita. Então eu acho que quando esse nível aqui for rompido, nós vamos ter uma queda aí de proporções comparáveis àquela que aconteceu nos preços do petróleo e do ouro hoje, atualmente, né? Então é isso, vamos analisar Vale e Petro. Hoje Vale nos brindou com uma oscilação dramática, não é? Vamos lá, ações, tá aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu me ajeitar aqui e já vou... vamos lá para Vale. Na verdade, acho que eu vou fazer diferente aqui, já vou direto aqui. Vale 5. A oscilação foi dramática hoje, porque nós estamos com essa posição em aberto, fomos estopados, saímos praticamente em casa. Então, nós tivemos hoje uma reversão clássica, né? O mercado abriu na máxima, lá perto das máximas, e fechou nas mínimas, né? Para se ter ideia, o Vale abriu com 5,1% de alta, foi a 6,1% de alta e fechou com 4,6% de baixa. Quer dizer, isso é uma tragédia, né? Isso é uma indicação clara de que esse processo aqui foi fogo de palha, né? Então, eu acho que o mercado está mostrando para a gente que, bem, vamos analisar primeiro no longo prazo. Temos essa reta rompida, isso aqui projeta níveis Fibonacci que são muito aquém dos níveis atuais, tá? O primeiro número Fibonacci dessa tendência de alta está em 7,5 aproximadamente, mas aqui a gente vê, depois do rompimento da reta, os preços saindo numa acumulação lateral, que eu acho foi uma formação de topo, na verdade, porque o seu objetivo foi atingido, né? Depois os preços tiveram um pullback, extrapolaram um pouco esse pullback na época da eleição, ano passado. Aliás, isso aqui foi em 2013, né? Depois nós tivemos esse retângulo, aí os preços caíram, e eu entendo que isso aqui, que nós estamos vendo, essa grande acumulação que nós estamos vendo, na verdade, uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento de baixa, e isso projeta essa extensão aqui para baixo, aproximadamente. Como vocês veem, eu não faço muita... na verdade, não capricho muito para ver isso aqui, porque isso aqui é mais ou menos, né? Que na verdade o que interessa é que depois que eu projeto, eu vou olhar no lado esquerdo da montanha. Quando eu estou brincando de achar níveis de suporte e resistência, olhar à esquerda, eu sempre falo isso no curso, né? Quando você está projetando alguma coisa, você tem sempre que olhar à esquerda e ver o que você está tendo lá, né? Então, isso aqui está projetando aqui a 10, e 10 é um número redondo, então está mais do que bom, né? Eu acho que é para lá que Vale está indo, está caminhando para R$10. Baixistas, portanto, curto, médio e longo prazo para Vale do Rio Doce. Vamos ver Petrobras, Petri 4,
nós tivemos também rompimento da reta suporte de longo prazo. Esse rompimento projeta Fibonacci, primeiro número a 6. Então nós tivemos depois disso essa grande lateralidade, os preços subiram aqui na pré-eleição e voltaram a cair, e depois subiram, e eu entendo que fizeram um pullback para o antigo importantíssimo nível de suporte, que foi rompido, né, e passou a oferecer resistência. Na verdade eles extrapolaram um pouco esse processo, né, vieram um pouco acima desse nível importante de suporte que deveria oferecer resistência, mas acabou oferecendo, né? Os preços fizeram aqui uma formação de cabeça e ombros, caíram, agora tiveram uma reação aí bastante tiveram nos últimos 2 dias uma alta bastante significativa, e agora a questão, nós hoje não tivemos uma formação de reversão, né? Se ele tivesse fechado um pouquinho mais baixo, nós poderíamos chamar isso aqui de nuvem negra, mas de qualquer maneira o ímpeto de alta arrefeceu com certeza com a oscilação de praticamente 2,99, quase 3% de baixa que nós tivemos hoje em Petrobras, né? Então a questão agora é saber se isso aqui vai evoluir para uma talvez bandeira de alta, tá? Ou se isso vai evoluir para uma bandeira de baixa. É que nós podíamos fazer alguma coisa assim. Daí isso aqui ficaria uma bandeira de baixa, que então projetaria o próximo objetivo, que é R$8. Nós achamos que ele é para onde ele está indo, mas não pode ser descartado a possibilidade de ele, por exemplo, vir buscar essa reta de resistência aqui, o que aconteceria lá pelos 11,50. Ele pode também fazer uma bandeira aqui, subir e estaria fazendo um ABC para depois ele então cair, né? Então nós estamos aí de neutros para indefinidos aí, para neutros no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo em Petrobras. Vamos às perguntas então, Rodrigo? Vamos. Primeira pergunta do Francisco Semig. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, falando em Petrobras. Ok. Francisco perguntou justo de Semig, olha só. Estava falando lá da diferença do gráfico, né? EWTI está aqui o petróleo, um comportamento aí no curto prazo bastante parecido com o Petrobras, né? Nós achamos que o petróleo vai vir para dentro dessa faixa aqui, essa faixa começa a 36, essa faixa onde ele esteve 20 anos, escapou por conta da farra do crédito que deu aqui no subprime, com o petróleo inimaginável, $145 o barril, mas aí deu no que deu, veio de bico, caiu, bateu na faixa, subiu, fez essa grande acumulação, caiu, acho que ele está indo para dentro da faixa. E no curto prazo aqui, eu entendo que isso aqui é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, portanto isso aqui vai projetar para baixo. E aqui no petróleo, isso aqui está um pouco mais com cara de que vai evoluir para uma bandeira de baixa, né? Então, até porque nós tivemos essas sombras aqui, a Petrobras aqui nós tivemos o mercado fechando na máxima, aqui nós estamos com essas sombras e hoje um candle negativo. Aí. Então vamos lá para Semig. É Semig 3 ou 4, né? Semig 4. Então, Semig acabou de romper essa reta que eu considero importante, porque ela tem vários pontos aqui e vem desde 2005, quer dizer, são 10 anos de reta suporte que foram rompidas, isso não é pouca porcaria, né? Então, depois de romper a reta, os preços caíram de bico até o seu suporte importantíssimo, que eu mostrei há pouco para vocês, está aí nos 9, né? Na verdade, esse suporte a 9
torna-se ainda mais importante, porque ele também, quando aconteceu esse fundo aqui em 2014, ele na verdade estava se referindo a esse fundo de 2012 aqui que aconteceu. Esse fundo aconteceu em novembro de 2012 e muitas vezes os preços, quando chegam perto de um suporte importante, por que ele era importante esse suporte de 2012? Porque depois que o mercado chegou nele, ele subiu 45%. Por isso esse nível era importante. Né? Vejam, minha gente, como é importante a gente ter gráficos de longo prazo. Né? Eu fico triste até, porque eu vejo muita gente vendo gráfico na internet e sempre mostrando gráfico de apenas poucos meses. E não sei se os softwares têm mais dificuldade, mas terminar enfoque, quando a gente dá zoom aqui da direita para a esquerda, você automaticamente tem o gráfico todo. Né? E eu, quando vou construir o gráfico, eu posso especificar desde quando eu quero o gráfico. Eu, como estou mostrando o gráfico sem indexar, eu faço eles começarem em julho de 94, quando acabou a inflação galopante no Brasil. Porque senão eu posso ter também o gráfico desde 1986 aqui de CEMIG. Mas aí esse período aqui faz com que o gráfico se torne meio... enfim, ele fica meio... Quando você dá o zoom out, esse período de inflação distorce completamente. Né? Por isso a gente tem aqui então parâmetros, a data inicial começando aqui em julho de 95, 94. Né? Bom, muito bem. Então, os preços... Ué, o que eu fiz aqui? Olha só, hein? Eu tô achando que eu tô... Será que eu estava vendo um gráfico indexado em dólar? E por isso não. Porra. Bom, vamos lá, depois eu vejo isso aqui. CEMIG. Então, os preços romperam esse nível e estão agora se acumulando testando esse suporte a 9 e se acumulando numa formação que tem características de bandeira de baixa. Portanto, eu acho que esse nível deve ser rompido, com os preços caindo para o seu próximo suporte, que eu acho que está aqui na faixa de 8. É isso aí. Próxima pergunta, Rodrigo. Próxima pergunta é o Light 3. Só um minutinho, por favor. Tinha o Light 3, vamos lá. Tá aqui, Light 3. Parâmetros. Data inicial. Troquei de novo aqui. Olha, nós estamos com os preços bem assim, quer dizer, dentro dessa faixa de lateralidade aqui, que já dura desde 2009, são 6 anos de lateralidade, né? E tivemos uma alta muito violenta, uma queda bastante violenta, quer dizer, em termos de tendências, assim, não dá para a gente falar muita coisa, e muito menos sobre essa queda aqui. Aparentemente nós estamos vendo os preços caírem para testar de novo esse fundo a 12, mas não tenho elementos técnicos para poder dizer se isso aqui vai fazer um topo duplo, o mercado vai cair. Eu acho que de uma maneira geral, quer dizer, como isso aqui se encontra dentro do Bovespa, eu acho que isso é para baixo, cai, rompe aqui os 12 e vem para baixo. Mas assim, tecnicamente não dá para a gente falar muita coisa não. Próxima pergunta, Rodrigo. Próxima
gráfico do Sula 11. Desculpa, do Light 3. Uau. Peço desculpas aí. Light 3. Então aqui está o gráfico, né? Nós estamos no meio dessa acumulação lateral aqui. Acho que ele vem para testar novamente esse suporte bastante importante aqui a 12. Mas não temos elementos técnicos, não tem muito. Eu fujo dessa ação aí, na verdade. Esse aqui é o ponto, né? Então a próxima é depois de Light, Sula 11, né? Então, nós... deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Achei que nós tínhamos feito uma recomendação de venda hoje, mas foi outro ativo financeiro. Vamos lá. Sul América está aparentemente caminhando para o seu topo principal, né? Eu tracei essa retinha aqui tentativamente, ela já não me serve de mais nada porque o mercado foi acima dela, né? Podemos tirar ela daqui. Estamos chegando perto do topo histórico, que é esse topo de junho do ano passado. E os preços aparentemente romperam, né? Mas romperam, pero não muito, né? Porque deixaram sombras aqui. Então eu acho que ele está, depois dessa reversão da segunda-feira agora, o mercado está indo para testar seu topo principal, que está aí nos 17. Mas uma eventual reversão aqui nesse nível, ou nesses níveis, pode estar mostrando uma queda aí de boas proporções, já que a gente está vendo esse trading range aqui, né? Esse zigue-zague aqui. Rodrigo, pede para a turma aí me mandar uns gráficos mais fáceis. Só estão me mandando coisa cabeluda hoje. Ô turma, tenham dó de mim, isso aqui está muito difícil de fazer alguma previsão. Ou seja, e eu sei lá o que vai acontecer com o Sul América. Muitas vezes a análise técnica nos deixa na mão, né? Não nos dá indicações aí. Então, nessas horas o que você faz? Você vira a página e vai buscar outra ação, né? Vamos lá, Rodrigo. Cruz 3. Cruz 3. Quem perguntou de Cruz 3? Oi, só posso? Quem perguntou de Cruz 3? Vitor. Obrigado pela pergunta. Cruz 3. É a situação que tem preço fixo para comprar ação, né? Do cara que vai comprar aí. Abriu-se esse gap, o mercado fez esse retângulo que projetou para baixo. Os preços voltaram, subiram, mas hoje deixaram uma formação negativa, né? Isso aqui é um harami e isso aconteceu num contexto interessante, que é justamente quando o mercado volta para testar o antigo nível de suporte. E então, isso significa que isso pode estar indicando que nós tivemos apenas um pullback para a antiga reta suporte, para o antigo nível de suporte, e que agora os preços voltam a cair. Então, como tivemos esse harami aqui nesse nível, vamos ficar de olho. Se amanhã confirmar isso com uma reversão, isso aqui a gente vai eventualmente chamar de bandeira de baixa, e os preços vão buscar seu próximo suporte, que está aí a 21,50, tá? E posteriormente podem voltar a cair tudo que subiram aqui para 18. Ah, mas tem uma oferta, não sei o que lá. Minha gente, eu há muito tempo eu deixo de considerar completamente as notícias. Aprendi da maneira mais difícil
que você, como analista técnico, não pode considerar uma notícia, porque a notícia já está embutida nos preços. Então, se você considera uma notícia, depois de ter feito a sua análise técnica, você está considerando em duplicidade essa notícia. Então, sim, todo mundo sabe o que está acontecendo com o Souza Cruz, né? Tá num processo de compra de preço mínimo. Eu nem sei, isso é de orelhada assim, o que eu leio aí nos informes que me enviam, né? Mas se o mercado está caindo, é porque tem mais oferta de venda do que oferta de compra chegando ao pregão eletrônico da Bolsa de Valores. E se tem mais gente vendendo, eu não quero nem saber por quê, eu só quero saber que a pressão de venda está mais forte do que a pressão de compra. Romper o suporte, eventualmente isso está dando indicação para venda, e aí a gente vende, se alista no exército de quem está mais forte, é só isso, né? Tá? Então estou baixista aí com o Souza Cruz. Curto, médio e longo prazo por conta disso, né? Você veja, nós temos 15 anos de tendência, tivemos 13 anos de tendência, a tendência foi rompida, os preços voltaram a subir, mas não estão dando continuidade, né? Então eu acho que isso aqui foi uma primeira queda, teve essa reação, acho que é bem capaz que a gente tenha mais quedas aí em Souza Cruz. Rodrigo. Próxima pergunta. Dólar comercial. Quantas perguntas ainda, Rodrigo? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos dar uma acelerada aqui, que nós já estamos aí. O gráfico tá só pausa. Vamos lá. Dólar agosto está vencendo hoje, né? Nós já devíamos pensar em colocar isso aqui para setembro já. Vamos ver se o gráfico de setembro já está com liquidez. Ainda não está. Atualizar ainda não. Parâmetros. Vamos voltar para o agosto, que é onde a gente viu o gráfico todo. E o que tem de mais importante no gráfico de dólar, que esse gráfico da Enfoque mostra, é que nós rompemos essa reta de resistência de longo prazo, depois rompemos esse nível de resistência de longo prazo. Essa acumulação aqui de baixo, essa formação de fundo, projeta um objetivo que está próximo aí do topo que aconteceu no subprime, que é 4.200, é para lá que eu acho que nós estamos indo. No início, entretanto, no interim, nós estamos fazendo agora uma alta de proporções parecidas com essa última alta que nós tivemos, o preço está indo aí para 3,85. Esse é o que eu acho que está acontecendo. Essa reversão que nós tivemos na terça-feira ainda não foi confirmada, e eu acho que isso aqui está virando, está começando a ter cara de bandeira de alta. Então eu acho que essa acumulação vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, porque veja, esse shooting star que nós tivemos, ele pode muito bem estar mostrando apenas uma parada temporária dos preços, né? Já que eles continuam acima do último topo, do suporte aqui do último topo. Então isso acontecendo, eu acho que quer dizer, em função disso, eu acho que nós estamos aí com uma pequena acumulação para os preços romperem, testarem o topo de março, que foi 3,50, e depois caminharem para o nosso objetivo de alta, que está a 3,85, é para lá que eu acho que o dólar vai. Rodrigo, próxima. Próxima pergunta é soja novembro. Eu não conheço o código, só soja novembro. Vou ver se eu estou com a soja aqui. Vou mudar para novembro, que é X. Aqui está a soja
novembro. Estamos no meio dessa grande lateralidade, né? Aqui dá para a gente ver aqui, temos uma reta aqui, interessante. Temos essa reta, os preços provavelmente estão... eles vão chegar na reta provavelmente aqui por próximos desse nível de suporte. Eu acho que eles estão caminhando aí para 20 e 20, que é esse fundo aqui importante de maio desse ano e de outubro do ano passado. E aí nós vamos ter que ver se eles vão respeitar esse fundo ou se vão romper, né? Eu acho que possivelmente respeitam o fundo. E aí nós vamos para a lateralidade, mas não gosto nada do ativo, não. É isso aí. Mais uma cabeluda. Hoje só tem cabeluda. Vamos lá. Próximo Sim, por favor. é CSMA3. Testando suporte. Siderúrgica Nacional. Em função do rompimento desse nível, nós entendemos que ele cai mais. Fibonacci, primeiro nível Fibonacci está a 3,17. Os preços fecharam 4,14 hoje. Esse nível que está sendo testado é muito importante. Tivemos uma reversão aqui, depois de um rompimento, né? Então isso aqui está provavelmente mostrando que, pelo menos existe uma boa chance de que os preços possam ter uma evolução mais significativa aqui, depois dessa baixa monstruosa, né? Os preços caíram quase 60% em 2 meses. Então eu acho que, vejam, os preços romperam o suporte e voltaram a subir, rompendo de novo esse nível de 4. Acho que nós estamos vendo uma bandeirinha aqui e acho que os preços, então, pelo menos vão corrigir Fibonacci desse último nível aqui. Primeiro nível Fibonacci está a 5,40, que coincide com esse fundo dessa acumulação aqui. Então, eu acho que é bem possível que os preços tenham essa alta aí, pelo menos até os 5,40. Agora, é ficar de olho nisso aqui, né? Se por acaso isso evoluir para uma bandeira, um retângulo, uma acumulação, aí o rompimento disso vai ser bastante baixista e projeta os preços para esse fundo aqui de 2004, fundo importante de 2004, a 2,20. É isso aí. Então, altistas aí no curto prazo, mas continuamos baixista médio e longo prazo. Rodrigo. O próximo é do Noix, ABEV3. Olá, Noix. Noix está com a gente aqui há muito tempo. Sempre nos acompanha aí. Então, a BEV, nós estamos com uma recomendação. Então, já vou mostrar a recomendação aqui. Nós fizemos a recomendação... A gente sempre faz a recomendação no gráfico diário, né? Que é esse gráfico aqui. Os preços romperam... vejam, eles romperam essa acumulação lateral e praticamente atingiram o seu objetivo, né? E agora estão aí fazendo uma acumulação que eu acho que tem mais cara de acumulação de topo do que acumulação de continuação. E essa acumulação atual está com cara de bandeira de baixa. Então eu acho que o mercado é de baixa, vem testar aqui os 18,20, rompendo, ele vem para os 17,40, que daí sim é o seu grande teste, daí ele voltaria para a parte de cima dessa grande acumulação lateral aqui que aconteceu de 2012 até 2015, tá? Então eu acho que nós estamos caminhando aí para 17,20. Rodrigo. A próxima é KEPL3. E o Jordan, ele pede no semanal... CAE, né? CAE, Kepler. KEPL3.
Kepler Weber, não, a gente não acompanha, essa ação tem pouca liquidez, olha, hoje R$137 mil apenas, né, de liquidez, mas vamos lá, isso aqui fica ruim para vender, né, porque não deve ter ação no BTC lá. Então isso aqui começa a pegar liquidez em 2003 e oscilação lateral. E esse ser aqui para a gente tentar entender. Eu acho que isso é uma acumulação que vai dar continuidade à baixa. Nós já tivemos um rompimento aqui, mas o mercado se mantém dentro dessa acumulação. Então acho que isso aqui é um tipo de oscilação, um tipo de acumulação que vai dar continuidade a isso aqui. A gente pode pegar isso aqui, projetar para cá, e pegar isso aqui, projetar para cá, e o objetivo seria aqui, ó, nessa acumulação que aconteceu em 2013 a 16. É para lá que eu acho que os preços estão indo em Kepler Weber. Rodrigo. Próxima, TRPL4. TRPL4. Transição Paulista. Transmissão Paulista, acho que a gente está de olho, nós estamos de olho em Transmissão Paulista. Por quê? Porque ele rompeu esse nível aqui, ó. Primeiro rompeu aqui, né? Aí acabou extrapolando, esticou a tendência de alta. Vamos adequar essa reta suporte aqui para cá e para cá. Rompeu. Então, nós temos nós temos um nível de resistência importante agora, né? Aqui. E acho que essa reta é importante também. Então, o mercado rompeu a reta, saiu numa acumulação lateral que eu acho que nós vamos chamar de retângulo, porque ela vai romper e vem para baixo. Então nós estamos de olho porque estamos esperando que talvez possa ter sido hoje, né? Eu acho que nós vamos chamar isso de retângulo, como eu falei, e o analista sênior vende não no rompimento do retângulo, mas aqui em cima quando o mercado diz que não vai romper esse nível. Ele acabou de falar isso para nós. Então estou baixista, acho que é uma boa venda, stop acima de 41 e aproveitamos e botamos logo aqui nesse topo de meados de julho. E o objetivo disso é próximo suporte importante aqui a 36, 35,50. 35, 36 aqui, acho que dá um trade legal aí. Logicamente pode ir muito mais, né? Mas a gente vai por etapas. Rodrigo. O ZIN3. O ZIN3. Quantas perguntas nós temos ainda? Mais uma. Mais uma, tá bom. Então, lateralidade muito grande em Usiminas, né? Desde 2006, nós estamos meio que no meio disso, testando esse nível de suporte aqui, uma volatilidade animal, né? Mas acho que isso aqui mostra a capitulação dos comprados, né? O mercado está testando esse nível aqui. Hoje tivemos uma reversão aí com esse engolfo. Eu acho que isso aqui é uma reação para os preços voltarem a cair. Eu diria que os preços estão vindo para R$6. É o que dá para falar, mas não estou nem um pouco à vontade de operar nesse ativo. Esperaria fazer uma bandeira, alguma acumulação mais definida aqui. Quando rompesse aí sim, você pode tentar vender para objetivo a 6, stop aí, onde for. Vamos lá, Rodrigo. Última pergunta, KLBN11, acho que é Clabin. Clabin. A última que nós vimos foi o ZIN 3. O ZIN 3, né? E essa é KLBN11, tá bom.
Klabin. IPO o ano passado, né? Essa é uma ação, uma BDR, né? Olha, estamos vendo uma bandeira de alta aqui, minha gente. Acho que isso é uma bandeira de alta. Os preços devem colocar pelo menos mais um tantinho desse aqui para cima. A hora que eu entendo que a gente deve entrar numa bandeira de alta é o seguinte: a gente desce para o intraday e aí a gente vê com mais clareza. Aqui a gente está vendo que isso aqui pode ser qualificado como um triângulo ascendente, né? Então, rompimento dos 21 aqui, com stop abaixo dos 20,70, ou desse fundo aqui a 20,55. É isso aí. Muito bem, obrigado pela presença de vocês aí, obrigado por assistir nosso vídeo aqui no YouTube.